Contrato na mesa, proposta entregue, e o nome dele é conhecido demais pela torcida vascaína? Um verdadeiro cria da colina pode estar voltando para casa. Enquanto isso, no mercado da bola tem jogador rodado experiente livre e dando sopa, e fica a dúvida no ar: cadê o Vasco? Tá de olho, vai se mexer. Tem clube se adiantando, tem nome sendo oferecido, e o Vasco parece assistir de camarote. E o torcedor, claro, fica inquieto. Além disso, já tem elenco cruz-maltino em solo equatoriano focado treinando, se preparando para encarar uma verdadeira pedreira na Copa Sul-Americana. O clima é de decisão porque não é só mais um jogo. É vida ou morte para seguir no torneio continental. E como se não bastasse isso tudo, a base do Vasco voltou a ser destaque, com o nome surgindo e mostrando personalidade, levantando aquela velha discussão: será que o clube realmente valoriza os seus talentos? Salve, torcida do Vascão! Muitas informações nesta segunda-feira. A situação do clube no Campeonato Brasileiro continua preocupando. A derrota no clássico contra o Botafogo deixou o time estacionado na 14ª posição com apenas 13 pontos conquistados. A distância para o temido Z4 é de míseros 2 pontos. Já para o G4 a diferença é gritante, 11 pontos. Ou seja, mais uma vez, o Vasco se vê mais perto da confusão do que da parte de cima da tabela. É um filme repetido que o torcedor cansou de assistir. É aquela eterna sensação de que o time entra no campeonato para sobreviver e não para competir de verdade. E o que mais assusta é que o próximo adversário do Vasco no Brasileirão é o Grêmio, que, embora também esteja em crise, vem ferido depois de uma goleada sofrida diante do Cruzeiro. 4-1. E time machucado costuma entrar em campo com sangue nos olhos. Esse confronto será na Arena do Grêmio, fora de casa, e promete ser mais um teste de fogo para um Vasco ainda tentando se encontrar na temporada. Mas antes de pensar no Grêmio, o foco total é no Independiente Del Valle. O Vasco já está no Equador treinando no estádio da LDU, onde finaliza sua preparação para o confronto decisivo da Sul-Americana. É jogo de repescagem, é confronto. Direto por vaga nas oitavas. A caminhada na competição continental passa por esse desafio complicado, e mesmo com todo o peso desse jogo, o Vasco terá um desfalque de respeito. Felipe Coutinho, principal contratação da temporada e símbolo do retorno da esperança, está fora da partida por conta de dores na panturrilha, um problema físico que apareceu no momento mais importante. E agora, o técnico Fernando Diniz precisa encontrar uma solução imediata. A ausência do camisa 10 pesa demais. É um jogador que organiza, pensa o jogo, prende a bola quando precisa e desequilibra com uma simples jogada. E sem ele o Vasco perde muito da sua capacidade criativa. O elenco treinou forte e o nome de GB começa a ganhar força. O garoto vem se destacando nos treinamentos e pode pintar como opção para o lugar de Coutinho. É uma aposta ousada, mas que pode surpreender. GB é cria, tem qualidade e quando entrou mostrou personalidade. Além dele, outros nomes estão sendo cogitados como o Rayam, o Galdames e até mudanças táticas mais radicais como um 442 mais compacto. O problema é que com o Diniz nunca dá pra cravar nada. Ele surpreende, mexe e reinventa. E a responsabilidade é toda dele agora. A torcida espera um time valente, com postura com entrega e que saiba enfrentar um adversário que lidera o campeonato equatoriano com autoridade. O Independiente Del Valle tem 40 pontos conquistados e vem embalado. Um confronto de tirar o fôlego. E enquanto o profissional tenta encontrar respostas, a base vascaína segue fazendo barulho. A seleção brasileira sub-15 venceu a Copa 2 de Julho, um torneio disputado com clubes do Nordeste e Sudeste, e contou com 2 representantes do Vasco, Rodrigo Júnior e Yuri Domingues. O primeiro, inclusive, foi um verdadeiro destaque da competição. Chamado de última hora, ficou com a camisa número 4 mesmo sendo atacante e terminou o torneio com 8 gols e 4 assistências em 7 partidas. Um desempenho de gente grande que chamou a atenção de todo mundo que acompanhou os jogos. Rodrigo agarrou a chance com unhas e dentes. Já Yuri, zagueiro camisa 3 da seleção, também teve participação sólida e mostrou que o Vasco segue formando talentos atrás e na frente. E aí vem aquela pergunta que incomoda: será que o clube realmente valoriza a sua base? Porque o torcedor valoriza. A torcida conhece, acompanha, aposta, vibra. Mas o clube nem sempre parece olhar com o mesmo carinho. Um exemplo escancarado disso é a situação de Cauã Barros. O volante é uma história viva de superação e talento.
Natural de Pernambuco, integrante da etnia indígena, Pancararus, Cauã saiu da tribo ainda garoto, chamou atenção com seu futebol e percorreu um longo caminho até chegar ao Vasco. Ele foi descoberto por um olheiro da base, passou pelo Primavera, clube do interior de São Paulo, e desembarcou no Rio de Janeiro aos 15 anos. Desde então vestiu a camisa Cruz Maltina com destaque. Sempre foi titular nas categorias de base. Um volante moderno que marca sai pro jogo, tem bom passe e finaliza bem. Em 2023, sob o comando de Barbieri, estreou no profissional. Ele não decepcionou. Mesmo com um início promissor, o Vasco optou por emprestá-lo ao América Mineiro buscando dar rodagem. A ideia até parecia válida, mas ao invés de reintegrá-lo depois, como seria o mais lógico, o clube preferiu emprestar novamente. E agora Cauã está simplesmente voando em Minas Gerais. Já são 5 gols marcados, atuações sólidas, destaque absoluto do time mineiro. Não é coincidência que o Cruzeiro já tenha feito 2 propostas para contratar o jogador. Propostas essas recusadas até agora pelo Vasco, mas que mostram o tamanho do interesse. E o torcedor fica se perguntando por que esse cara não está jogando aqui. Ele é bom, é jovem, é da casa. O Vasco deveria estar investindo nele e não emprestando como se fosse qualquer um. E mais, o contrato com o América Mineiro prevê prioridade de compra. Ou seja, se surgir uma proposta e o Vasco aceitar, o América pode cobrir e ficar com o atleta. Se não tiver condições, ainda recebe uma taxa de vitrine? Está tudo no papel. É por isso que preocupa. O clube precisa decidir o que quer da vida. Com Cauã, ou aposta de verdade ou perde mais um. E enquanto isso, o mercado continua fervendo. E um nome que voltou a aparecer é o de Vitinho. O atacante de 31 anos que teve boa passagem pelo Flamengo e atualmente está livre após 4 temporadas no futebol saudita, está sendo oferecido a vários clubes. Seu contrato com o Al Ittihad terminou e ele optou por não renovar. Está buscando retornar ao futebol brasileiro. A informação é que seu nome já chegou à mesa de vários dirigentes, inclusive do Corinthians. E cá entre nós, não seria nenhuma surpresa se tivesse sido oferecido ao Vasco também. Por quê? Porque o clube procura justamente um ponta-esquerda. E Vitinho se encaixa perfeitamente nesse perfil experiente, habilidoso, livre no mercado. Uma alternativa interessante, principalmente diante da limitação orçamentária que o Vasco enfrenta. A grande questão está nos salários. O jogador vinha recebendo muito alto no mundo árabe, bem acima da média brasileira. Mas se houver boa vontade de ambos os lados, dá para conversar. E o Vasco precisa de alguém assim. Nuno Moreira, por exemplo, até tem qualidade, mas falta intensidade. E no futebol atual, sem intensidade, não dá. A torcida se vê angustiada porque os nomes estão aí, as oportunidades aparecem, e o Vasco muitas vezes parece lento para agir. Fica nessa de esperar, de analisar, de calcular. E o tempo vai passando, o mercado vai se movimentando e o clube segue à procura da fórmula mágica. E aí, enquanto isso, vai acumulando derrotas, mais atuações e se complicando na tabela. O torcedor quer ação, quer decisão, quer ver o clube se antecipando e não reagindo quando já é tarde demais. Cauã Barros é o típico exemplo de um ativo valioso que o clube não pode deixar escapar. O garoto tem história, tem talento e, mais do que tudo, tem identificação. É diferente de um jogador qualquer. Ele representa a base, a superação, o futuro. E o Vasco precisa entender isso. Não adianta só valorizar em rede social, fazer vídeo bonito no Instagram. Tem que colocar para jogar. Tem que dar moral. E se não quer usar, então venda direito, não aceite qualquer coisa. O futebol brasileiro já perdeu muitos craques por decisões equivocadas e o Vasco sabe bem disso. E não podemos esquecer do contexto. O time está pressionado, a torcida está impaciente, os resultados não chegam e as soluções estão à disposição. Só falta coragem para agir. Se Vitinho é o nome certo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma opção real, concreta, viável. E se não for ele, que venha outro com o mesmo perfil? Porque ficar parado é que não dá. O Vasco precisa se mexer, precisa mostrar que está atento, que está vivo, que quer disputar algo maior do que apenas a permanência. Esse é o clima que envolve o clube nesta segunda-feira? É o dia de olhar para frente, de pensar em classificação na Sul-Americana, de analisar o elenco, de mexer no mercado. É hora de agir. Porque o tempo está correndo, os adversários estão se reforçando e o Vasco não pode mais ficar atrás. O
Torcedor cansou de promessas. Quer atitude, quer futebol, quer resultado. E está mais do que na hora do clube responder à altura. E tudo isso acontece num momento em que o Vasco da Gama vive talvez o seu ponto mais delicado da temporada. O time que ainda não conseguiu mostrar uma sequência sólida dentro de campo, agora depende de um resultado expressivo fora de casa, num dos estádios mais complicados da América do Sul, contra um adversário que está voando no campeonato nacional e que já provou ser competitivo em torneios internacionais. O Independiente Del Valle não é só um adversário de respeito, é um clube organizado com trabalho consistente e que sabe jogar esse tipo de mata-mata. E o Vasco vai ter que ser mais do que bom, vai precisar ser inteligente, maduro e ousado, mesmo sem o seu principal articulador em campo. A ausência do Coutinho machuca porque o torcedor criou uma expectativa muito grande. O retorno dele ao clube mexeu com a paixão do vascaíno, trouxe de volta um fio de esperança. E mesmo sabendo que ele não está mais no auge físico, todos reconhecem que o talento do camisa 10 ainda faz a diferença. Sem ele, o time perde muito. Em articulação, perde em cadência, perde na experiência. Por isso, encontrar um substituto à altura virou missão quase impossível. Mas talvez seja aí que entra a garotada. Porque se o momento pede coragem, talvez o caminho esteja justamente na base. E não faltam exemplos recentes de como jogadores jovens podem dar conta do recado quando têm confiança e sequência. A situação do GB, por exemplo, mostra isso. O garoto vem treinando bem, já teve minutos importantes na temporada e pode muito bem aparecer nesse jogo como uma das soluções. E não é só ele. O próprio Ryan, que sempre foi tratado como joia da base, precisa de mais espaço. Em momentos como esse, colocar a responsabilidade nas costas de um jovem pode parecer arriscado, mas às vezes é exatamente essa aposta que muda o rumo de um clube. O Vasco, ao longo da sua história, sempre teve ídolos surgindo da base, desde Dinamite até Coutinho, passando por tantos outros. É tradição! E é exatamente por isso que essa desconexão recente com os garotos incomoda tanto. É como se o clube tivesse perdido a sensibilidade de olhar para dentro. E isso fica evidente quando a gente observa casos como o do Cauã Barros. O que mais se ouve é que ele está voando em Minas Gerais, que é titular absoluto, que chama o jogo que bate de frente com qualquer adversário. Mas enquanto isso, o Vasco segue com dificuldades no meio-campo, sem encontrar um nome fixo que resolva os problemas de transição, marcação e chegada ao ataque. E isso com o Cauã vinculado ao clube sob contrato e disponível. A pergunta que não quer calar é o que mais ele precisa fazer para ter uma chance real. Não adianta apenas recusar propostas. O clube precisa entender que manter um jogador sem usar também é desperdiçar patrimônio. O torcedor está atento e não dá mais para aceitar que um atleta com esse potencial seja apenas uma moeda de troca. Ainda mais quando se sabe que o contrato prevê uma multa rescisória altíssima, avaliada em 50 milhões de euros. Isso mostra que o Vasco sabe do valor que tem nas mãos. Só falta tratar esse valor com o devido respeito e planejamento. E no meio disso tudo, o mercado segue fervendo. Clubes rivais já se movimentam, como é o caso do Cruzeiro, que além de buscar reforços pontuais, está claramente de olho no que há de melhor sendo desperdiçado nos concorrentes. Levou o Matheus Gonçalves, jovem promessa do Flamengo, e agora quer o Cauã. O clube mineiro está se estruturando com inteligência, aproveitando oportunidades que aparecem e oferecendo projeto a jogadores que muitas vezes não têm espaço nos seus clubes de origem. E isso é visão de mercado. É o tipo de atitude que no final da temporada faz diferença. E o Vasco vai esperar perder mais uma revelação para perceber que deveria ter feito diferente. Não é só uma questão de futebol, é também de imagem, de identidade, de mostrar para os outros garotos da base que existe um caminho dentro do clube. Se o menino vê que só sai de São Januário quando for vendido, que dificilmente vai receber chances reais no profissional, ele desanima. E aí o Vasco vira apenas uma vitrine e não um formador. Isso tem que mudar. O torcedor está cobrando, está exigente e com razão. O momento do futebol brasileiro é outro. Os clubes que não souberem aproveitar suas categorias de base, que não souberem montar elencos equilibrados e com bom custo-benefício vão ficar para trás.
E o Vasco, que historicamente revelou tantos craques, não pode se dar ao luxo de não olhar para os seus talentos internos, ainda mais quando o elenco profissional atual apresenta carências claras. É quase contraditório ver um time que precisa de criatividade, de juventude, de intensidade, enquanto isso deixa um Cauã Barros brilhar longe e sem qualquer perspectiva de retorno. E essa falta de reação também aparece em outras frentes. Como explicar, por exemplo, que um nome como o do Vitinho esteja disponível no mercado e o Vasco até agora não tenha sequer dado uma sinalização concreta de interesse? Não estamos falando de um garoto promissor de um risco. Estamos falando de um jogador de 31 anos rodado com experiência em grandes jogos, com passagem sólida pelo Flamengo e que vem de sua melhor temporada no futebol árabe. Foram 7 gols e 7 assistências na última campanha. Está livre, não tem custo de transferência, se encaixa no perfil que o clube procura? Então o que está faltando? Sim, a questão salarial pesa? O Vitinho não ganha pouco? Vem de 4 anos ganhando alto no Oriente Médio? Mais jogadores com esse currículo, em sua maioria, têm consciência de que para voltar ao futebol brasileiro precisam se adequar. E se ele realmente quer retornar, uma boa conversa pode resolver. Falta talvez mais agilidade, mais firmeza, mais disposição em buscar alternativas que realmente melhorem o time? A torcida está cansada de ver a diretoria tentar, mas não concluir nada. Jogadores são sondados, nomes são especulados, mas poucas contratações de fato acontecem. E quando acontecem muitas vezes, não são as que resolvem. O Vasco precisa de reforços que cheguem e joguem, que mudem a cara do time, que façam a diferença em campo. E o setor ofensivo precisa de urgência. A falta de intensidade nas pontas é um problema antigo, diagnosticado, já falado várias vezes por comissão e diretoria. E continua sem solução. Basta lembrar do último jogo contra o Botafogo. O Vasco foi engolido na intensidade, o time até teve vontade, mas faltou perna, faltou energia. E é justamente esse tipo de jogador que o Vitinho pode ser. Um cara que entra pela esquerda, parte pra cima, cria jogadas, finaliza. Não é o craque da posição, não é salvador da pátria, mas é reforço. E é reforço com bagagem. E quando se olha para o banco, vê que hoje o Vasco não tem ninguém com esse perfil no elenco. O Nuno Moreira, por exemplo, é bom jogador, tem visão, mas entra num ritmo muito abaixo do que o jogo exige. E isso se torna um problema em jogos decisivos. Então, se há um jogador disponível no mercado que oferece exatamente aquilo que falta ao time, por que não tentar? O torcedor não está pedindo nomes mirabolantes, contratações milionárias. O torcedor quer resposta, quer ação, quer soluções práticas. E nesse caso a solução está aí de graça. Só falta alguém tomar a decisão. E assim, entre desfalques, promessas propostas e oportunidades perdidas, o Vasco vai caminhando numa temporada que ainda pode ser salva, mas que exige atitude. O clube precisa entender que não há mais espaço para erros. A Sul-Americana virou prioridade e o confronto contra o Independiente Del Valle pode mudar o clima interno. Uma vitória fora de casa com personalidade pode recolocar o time nos trilhos. Mas para isso é preciso mais do que treino. É preciso visão, coragem e convicção. E não só dentro de campo, mas também fora dele. O Vasco é gigante, tem história, tem torcida, tem identidade, mas precisa mostrar isso em todas as esferas. Precisa valorizar seus talentos, proteger seus ativos, agir com inteligência no mercado e construir um elenco competitivo. Não dá mais para viver de lampejos de apostas incertas e de promessas não cumpridas. Os torcedores estão fazendo sua parte. Acompanha, apoia, cobra. Agora é a vez da diretoria, da comissão técnica e dos responsáveis pelo futebol fazerem a deles. O momento exige decisão. O momento exige Vasco da Gama em sua essência combativo, estratégico e protagonista. O tempo está passando. E quem ficar parado vai ser atropelado. O mercado está aí. Os jogadores estão aí. As soluções estão aí. E o futuro do clube depende do que for feito agora. Sem desculpas, sem demora. O torcedor espera a atitude. E ela precisa começar hoje. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Corre pelos bastidores do futebol. Um rumor inusitado
que está dando o que falar entre os torcedores vascaínos. A conhecida vidente Maria Alcantara, famosa por previsões que já causaram espanto no mundo esportivo, teria previsto uma goleada do Vasco da Gama sobre o Independiente Del Valle no próximo confronto entre as equipes. Segundo fontes próximas à espiritualista, a médium teria visto claramente um placar elástico com o Cruz Maltino dominando a partida do início ao fim. Embora nada esteja confirmado oficialmente, a previsão caiu como uma bomba, ou um presente. Entre os adeptos mais supersticiosos da colina histórica, a vidente, que já havia cravado vitórias improváveis e reviravoltas históricas no futebol brasileiro, teria dito em confidência que a energia da equipe está alinhada com forças superiores e que o time carioca entrará em campo com uma força quase mística, capaz de surpreender até o mais otimista dos torcedores. A informação, claro, ainda circula apenas como um burburinho, mas o impacto nas redes sociais foi imediato. Grupos de torcedores já começaram a compartilhar a previsão em tom de brincadeira, e por que não de esperança. Há quem diga que, se Maria Alcantara acertar novamente, seu nome entrará de vez no imaginário popular do futebol nacional, sendo elevada ao patamar de amuleto do Vasco. Dentro de campo, o Vasco sabe que o confronto com o Del Valle não será simples. A equipe equatoriana tem se mostrado sólida nas competições continentais, mas a previsão, ainda que inusitada, parece ter injetado um novo ânimo na torcida. Há quem veja isso como apenas superstição, mas no futebol, como se sabe, tudo é possível. Inclusive o improvável. Será que os astros realmente estão conspirando a favor do gigante da colina? Por enquanto fica apenas a expectativa. Mas se o placar refletir mesmo o que Maria Alcantara antevê o Maracanã ou São Januário, dependendo do local do jogo, vai tremer. Até lá o burburinho continua crescendo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.